Olá pessoal, bem-vindos à nossa última aula do nosso curso de escravidão no Brasil. Sou Roberta Galo, bacharelanda em História pela Uninter, e na aula de hoje nós vamos entender um pouco como se deu o processo abolicionista e a abolição da escravatura no Brasil. Antes de mais nada, iremos lembrar brevemente o que foi dito no vídeo anterior. Na aula passada, nós pudemos compreender como os escravizados se organizavam para lutar por condições de vida melhor e por liberdade. E dessa forma, nós conhecemos brevemente algumas das milhares de revoltas, motins e levantes que ocorreram pelo Brasil. Dito isso, vamos conhecer um pouquinho melhor sobre as cartas de alforria, sobre as leis abolicionistas e o ativismo negro na luta por liberdade. Vamos nessa! Pudemos perceber no decorrer do curso, os escravizados sempre lutaram e desejaram não só melhores condições de vida, como também lutaram para se livrarem das amarras do trabalho compulsório. Uma das maneiras pelos quais os cativos se tornaram livres era através do documento chamado Carta de Alforria, ou Carta de Liberdade. Essas cartas poderiam ser escritas pelo seu proprietário ou por algum representante seu. Como tratava-se de uma transferência de propriedade, o ato deveria ser lavrado por um tabelião em cartório e assinado pelo senhor e por testemunhas juramentadas e registrado em um livro que era destinado para este fim. Depois de registrada, a carta original era devolvida ao liberto, que a usaria como prova de sua condição de liberdade. Ou seja, fica evidente que era comum as autoridades policiais abordarem os libertos nas ruas sob suspeita de serem escravizados fugidos. E era justamente nestas ocasiões que a apresentação das cartas de alforria poderiam evitar não só prisões, como também castigos e punições. Vale ressaltar que no auge do sistema escravista, ser negro era sinal de ser escravizado, até que se provasse o contrário. Portanto, a escravidão ilegal de pessoas livres era sempre um risco que o negro ou mestiço corria. O indivíduo que deixava de ser cativo passava a ser chamado de liberto ou forro, e isto era um passo importante, pois naquela época a sociedade era subdividida por grupos sociais, e você não ser mais conhecido como escravo, e sim como forro, lhe permitiria, de certa maneira, uma maior autonomia. A forma de se obter a alforria seria quando a mesma fosse registrada nos testamentos de seus proprietários, ou seja, ao escrever suas últimas vontades, o senhor ou senhora declarava quais os cativos deveriam ser liberados após a sua morte. É claro que em um sistema regido pela escravidão, isso não seria dado gratuitamente, pois a promessa de liberdade seria uma forma de obter dos cativos não só obediência, mas também dedicação nos serviços prestados. Vale ressaltar que, na maioria das vezes, a promessa de alforria era feita informalmente e confirmada ou não após a morte do senhor. No entanto, a decisão do proprietário morto poderia ser contestada pelos seus herdeiros, e nestes casos, o cativo era obrigado a esperar pela decisão do juiz. E durante o processo, o cativo era obrigado a permanecer trabalhando em cativeiro. Além do mais, na maioria dos casos, a decisão era sempre favorável aos herdeiros. Outro fator que eu preciso pontuar é que em um estudo sobre as alforrias, mostrou que era raríssimo os casos de um senhor que libertava mais de 10 escravizados em testamento. Mais do que isso, a grande maioria libertava 1 ou 2 cativos apenas. De onde é que tá o documento da alforria? É esse aqui, vem, pode ir. Veremos agora um pouco mais a respeito das alforrias. Sabe-se que as cartas de liberdade poderiam ser de 2 tipos, as gratuitas e as onerosas ou pagas. As alforrias gratuitas eram concedidas normalmente em gratificação pelos bons serviços prestados, ou por outras qualidades valorizadas pela sociedade escravista,
como a fidelidade ao seu senhor. Vale pontuar que, na prática, estas alforrias não eram gratuitas, pois a maioria delas exigia a prestação de serviços por parte do cativo durante anos ou até mesmo décadas, e essas prestações de serviço estendiam-se até a morte do seu dono ou de sua esposa. Ou seja, eles passariam muito tempo ainda trabalhando forçado com a ilusão de obter a sua tão sonhada liberdade. A realidade é que alguns proprietários idosos recorriam a este tipo de alforria com o intuito de ter algum amparo até a sua morte. No entanto, muitos senhores jovens também recorriam a este tipo de carta de liberdade, mas com a estratégia de garantir obediência e lealdade de seu cativo. Portanto, nós podemos dizer que, mesmo que a alforria fosse concedida na juventude do escravizado, os mesmos só poderiam desfrutá-la muitos anos depois, quando já estivessem muito velhos. Isso quando o cativo não falecesse antes, devido ao trabalho árduo ao qual ele estava submetido. Vale ressaltar que esses cativos eram considerados quase libertos e, portanto, continuariam sendo escravizados, ou seja, poderiam ser castigados e deveriam continuar a trabalhar paulatinamente. A única diferença é que esses escravizados não poderiam ser vendidos, a não ser que a alforria fosse cancelada em juízo. Segundo algumas fontes históricas, as alforrias gratuitas eram concedidas em maior quantidade aos cativos que tinham uma certa relação de proximidade com os seus senhores, como as crias da casa ou aos filhos ilegítimos de proprietários com suas cativas, ou até mesmo a escravizados domésticos e cativos idosos. Os proprietários viam aí uma oportunidade não só de ter uma maior dominação sobre o seu plantel escravizado, mas para mostrar para a sociedade e para os seus cativos a sua suposta bondade. Logo, essas alforrias eram cercadas de solenidades, sendo escolhidas datas de importância familiar, como batizados, casamentos e formatura para a validação desse compromisso entre proprietário e escravizado. Bastante comum eram as alforrias feitas a título onerosos, ou que tinham cláusulas restritivas. Estima-se que este tipo de alforria representava de 65% a 75% do total das cartas de liberdade. As alforrias onerosas exigiam que o cativo pagasse ao seu proprietário pela sua liberdade, e o valor de sua liberdade seria combinado diretamente com o seu senhor, e poderia ser pago em forma de dinheiro, mercadoria ou alguma outra combinação entre eles. Este tipo de alforria interessava muito mais ao proprietário, pois representava uma indenização para compensar a perda de sua mão de obra. Geralmente, a tendência era favorecer o cativo que tivesse condições de pagar por sua carta de alforria. Ou seja, o escravizado precisaria ganhar este dinheiro trabalhando ou obtendo este valor através de empréstimos, herança ou doação. Fica evidente, portanto, que este tipo de alforria favorecia muito mais o cativo urbano do que o doméstico ou os mineradores, pois eles conseguiam circular pelas cidades vendendo diversos produtos. No entanto, eu preciso pontuar que, apesar de menores as chances, os cativos do campo poderiam alcançar este tipo de alforria, caso conseguissem acesso a uma roça particular, onde poderiam plantar e depois vender seus produtos nas feiras das cidades. Como eu disse agora há pouco, os senhores viam a alforria como um ato de caridade ou generosidade, digna de reconhecimento e gratidão de todos, mas principalmente por parte do beneficiado. No entanto, em sua grande maioria, as cartas de alforria foram fruto de imensos esforços por parte dos escravizados e sua rede de apoio. Vale ressaltar que a alforria quase nunca foi uma conquista solitária, pois era resultado de uma grande rede de solidariedade, ou seja, as alforrias resultavam dos esforços de cônjuges, pais, mães, avós e principalmente pelo apadrinhamento. Deixar de ser cativo, no entanto, não significava distanciar-se da comunidade escravizada. Muito pelo contrário. A grande maioria de seus familiares, parentes e amigos ainda estavam presos à escravatura.
Muitas famílias eram formadas pela união entre escravizados e libertos. Além do mais, nas cidades, eles ocupavam os mesmos espaços de trabalho e muitas vezes dividiam a mesma casa e se reuniam nos mesmos locais para se divertirem ou para professarem suas fés. Aqui está, Chica. Seu documento de alforria. Boyce não é mais escravo. Não pertence a mais ninguém. Está livre. Sei que Boyce não sabe ler, mas acredite. Quis deixar tudo por escrito. Tudo certo. Vejamos agora como iniciou-se o debate acerca da abolição da escravidão e como impactou a sociedade escravagista no Brasil. Desde meados do século XIX, a escravidão no Brasil começou a sofrer transformações significativas. Primeiro, devido ao declínio acentuado da população cativa nas cidades por causa da transferência de cativos para as áreas rurais, e segundo, porque a abolição do tráfico transatlântico em 1850 fez efervescer o debate sobre a abolição da escravatura. Dito isso, vamos conhecer agora as leis abolicionistas que foram responsáveis pelo início do processo de liberdade da escravidão. Antes de mais nada, vale pontuar que as leis abolicionistas eram, na verdade, uma série de leis que formavam a legislação que servia para promover a emancipação dos escravizados. Elas foram aprovadas e aconteceram na seguinte ordem: a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a Lei do Ventre Livre, em 1871, a Lei dos Sexagenários, em 1885 e, finalmente, a Lei Áurea, em 1888. Vamos conhecer um pouquinho melhor cada uma delas e como elas impactaram todo o sistema escravista. É preciso deixar claro que no Brasil nunca houve interesse por parte dos senhores e até mesmo do Império em acabar com a escravidão. Dito isso, podemos dizer que inicialmente em 1831 havia sido aprovada uma lei que decretava a proibição do tráfico negreiro. No entanto, o tráfico transatlântico continuou existindo clandestinamente no Brasil. E desta maneira, a Inglaterra decidiu intervir neste comércio, ou seja, criou a Lei Bill Aberdeen, onde era autorizado que navios ingleses abordassem navios tumbeiros no Atlântico e tomassem esses navios para libertar esses cativos. O parlamento inglês acaba de aprovar a Bill Aberdeen. É uma lei que dá direito aos britânicos a preenderem qualquer navio brasileiro suspeito de tráfico. Com esta lei, os ingleses acham que podem invadir águas brasileiras. Estão afundando nossos navios com carga e tudo. Esses ingleses encheram o bolso com o tráfico. Vendiam escravos para os portugueses, franceses, espanhóis. Não querem deixar nem um pouquinho pra gente. É fogo! É fogo! Um navio inglês! Jogue os negros no mar! Acho que não dá tempo. Vale ressaltar que, além disso, foi criada ainda em 1831 a Lei Feijó, que estabelecia multas a quem promovesse o tráfico, além de garantir recompensa em dinheiro a quem denunciasse a importação de escravizados. Para além disso, a lei declarava ainda livre todos os escravizados que adentrassem no país, com exceção dos que trabalhassem em embarcações estrangeiras ou chegassem como fugitivos de países onde a escravidão ainda fosse permitida. No entanto, como eu falei agora há pouco para vocês, o Império nunca demonstrou interesse em garantir o cumprimento da nova legislação, que foi aprovada muito mais como uma satisfação à Inglaterra, que pressionava o Brasil pelo fim da escravidão, e que, portanto, o comércio de escravizados permaneceu acontecendo em ritmo crescente. A Lei Feijó ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, ou seja, era algo positivo apenas no papel, porque ela nunca foi fiscalizada e cumprida de fato. Aqui a gente está na transição do primeiro reinado para o período regencial.
E essa lei recebeu o nome de Feijó em homenagem ao padre Feijó. Ele chegou a ser regente do Brasil. E o que essa lei dizia? Essa lei dizia que a importação de africanos estava proibida. Ou seja, não temos mais o tráfico negreiro, né? Inclusive, todos os africanos que chegassem a partir da publicação da lei estariam livres. E não só isso, a lei também dizia que os comandantes desses navios negreiros também seriam punidos. E aí, Natália, pronto? Simples assim? Agora não há mais o tráfico de africanos e africanas para o Brasil? Tá tudo certo? Não, gente. Essa lei, na prática, ela não funcionou. Foi por conta da Lei Feijó que surgiu a expressão lei para inglês ver. E aí já pensando naquele contexto de pressão da Inglaterra em relação à abolição. Bom, mas por que lei para inglês ver? Gente, porque essa expressão para inglês ver, o que significa? Significa que eu tenho uma lei, que eu prometo algo, mas na prática isso não acontece. Não é cumprido, não é efetivado. Então, a Lei Feijó só ficou no papel. Foi somente 20 anos depois que a entrada de africanos escravizados passou a ser efetivamente proibida no Brasil, com a criação da Lei Eusébio de Queiroz, e que foi decretada em 1850. Portanto, se a partir daí o tráfico estava proibido, colocava em xeque a manutenção da escravidão no país. E o sistema escravagista, aos poucos, começou a perder legitimidade. Aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. A partir de agora, trazer escravos da África é crime. Segundo o autor da lei, o fim do tráfico não acontece por causa dos canhões ingleses, e sim por uma questão de segurança, pois os escravos andam se rebelando. Com a lei diminuiu o número de escravos. Os desembarques clandestinos não supriam a demanda interna. Isso estimulou o tráfico entre as várias regiões do país. Em 28 de setembro de 1871, foi oficialmente aprovada a Lei do Ventre Livre. Esta lei decretava que todos os filhos de escravizados nascidos no Brasil, a partir da vigente lei, seriam considerados livres. No entanto, o dono de cativos que tivessem filhos tinha a opção de escolher quando e como daria liberdade de fato a essas crianças. Ou seja, o proprietário tinha a opção de permanecer como tutor das crianças até os 21 anos. E aí sim, ele seria obrigado a libertá-los sem receber indenização. Vale pontuar que até os 21 anos, essas crianças seriam obrigadas a continuarem trabalhando para os seus senhores. E dessa forma, na prática, o trabalho compulsório não deixou de existir. Porém, havia ainda a opção dos proprietários liberarem os filhos de seus escravizados aos 8 anos. E aí sim, neste caso, o senhor receberia uma indenização de 600 mil réis. Outra determinação importante que esta lei trouxe foi a criação de um registro nacional, na qual os proprietários de plantéis de cativos eram obrigados a registrar todos os escravizados que eles tivessem sob sua propriedade. Desta maneira, todos os cativos que não estivessem matriculados seriam considerados livres. Foi graças à Lei do Ventre Livre que vários abolicionistas conseguiram achar espaço para atuar na justiça contra os senhores de escravizados. E desta forma, vasculhavam os registros atrás de irregularidades. Ou seja, caso não estivessem registrados corretamente, esses abolicionistas conseguiam na justiça o direito à liberdade para aquele cativo. Está aprovada a Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre, que liberta as crianças que nascerem a partir de setembro de 1871. A Lei Rio Branco é uma manobra política para acalmar os abolicionistas, Tainá. Mas alguns políticos afirmam que essa lei vai promover a abolição gradual, evitando luta. A Lei do Ventre Livre funciona assim. Os filhos das escravas ficam em poder do dono até os 8 anos. Sim, e a partir daí? Ou ele recebe uma indenização do governo e solta a criança de 8 anos no mundo, ou ele continua utilizando os serviços dela até que chegue aos 21 anos. Ah, então os donos aproveitam os melhores anos de vida dessas pessoas? É claro que os senhores optavam pela prestação de serviços.
Outra lei que foi criada foi a Lei dos Sexagenários, aprovada no dia 28 de setembro de 1885. Essa lei tinha como objetivo conceder alforria para os escravizados que tivessem mais de 60 anos. Porém, os cativos beneficiados com a lei deveriam trabalhar por 3 anos para os seus senhores como forma de indenização. Além do mais, a lei proibia que os cativos mudassem de cidade na qual haviam sido alforriados, durante o período de 5 anos. Vale ressaltar que foi uma lei que teve pouquíssima serventia, uma vez que era raro o caso de escravizados passarem dos 40 anos, devido ao trabalho exaustivo ao qual eles eram submetidos. Além do mais, para os poucos que a lei se aplicava, o escravizado idoso já estava praticamente no fim de sua vida e precisaria ainda trabalhar mais 3 anos, ou seja, até no mínimo os 63 anos. Foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários. O escravo que completar 60 anos será libertado pelo dono. O Estado vai pagar indenização por cada alforria. Outra lei a serviço do senhor de escravos. Se o cativo conseguir chegar aos 60 anos, ele ainda terá que trabalhar mais 3 anos de graça para o seu ex-dono. Quem analisou artigo por artigo foi o advogado Rui Barbosa. É verdade que essa lei obriga o ex-escravo a trabalhar por mais 5 anos no município onde mora? Correto. Se não trabalhar, o ex-escravo vai preso. Essa lei é uma forma do senhor jogar o escravo velho e doente na rua e ainda ter lucro com isso. Antes de falarmos brevemente sobre a Lei Áurea, eu acho importante pontuarmos algumas coisas para nós podermos compreender em que contexto esta lei foi finalmente assinada e quais foram as suas consequências. Pudemos perceber que houve durante o século XIX o crescimento da causa abolicionista no Brasil. E desta maneira, entre 1878 e 1885, surgiram no mínimo 227 associações abolicionistas. Estes grupos pró-abolição organizavam conferências, comícios nas ruas, distribuição de panfletos, publicavam artigos em jornais, assim como ajudavam na organização de rotas de fuga para os cativos ou até mesmo os abrigando. Outro fator importante de se pontuar é que houve, durante todo este período, diversas ações dos abolicionistas no meio jurídico. Ou seja, era muito comum a atuação de advogados na defesa de escravizados que buscavam melhores condições de trabalho ou até mesmo a sua liberdade. Outro meio que contribuiu bastante para a propagação dos ideais abolicionistas foi o jornalismo, pois eles distribuíam folhetos, além, é claro, de abrirem espaços no jornal para a publicação de artigos em defesa da abolição. Alguns jornais que atuavam nessa defesa estavam a Abolição, a Gazeta da Tarde, o Amigo Escravo, entre tantos outros. A atuação do movimento abolicionista dava-se por 2 vias, a legal e a ilegal, ou seja, no caso da atuação legal, estão aquelas já citadas, a defesa de cativos nos tribunais, as publicações de artigos, realizações de conferências e por aí vai. Já as ações ilegais incluíam ações de desobediência civil, que incentivavam a fuga dos cativos, que davam abrigo para os fugidos, entre outras ações. Para nós termos uma noção, alguns núcleos abolicionistas começaram a atuar desde meados de 1860. Em 1865, Antônio de Castro Alves, estudante de Direito em Recife, se consagraria como poeta dos escravos ao denunciar os sofrimentos dos que fizeram a travessia atlântica. Em 1868, Castro Alves mudou-se para São Paulo, onde estudaria Direito, e juntou-se a Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e outros estudantes que militavam no movimento abolicionista. A associação abolicionista de maior destaque foi a Confederação Abolicionista.
Esse grupo foi criado em 1883 por José do Patrocínio e André Rebouças, que defendiam uma abolição irrestrita e imediata, sem indenização para os proprietários. Esta confederação coordenou a campanha abolicionista a nível nacional. Vale pontuar que, apesar de lutarem pelo mesmo ideal, que seria o fim da escravidão, não havia unanimidade no pensamento e ação entre os abolicionistas. Na realidade, o movimento abrigaria grupos e indivíduos com visões políticas diferentes. Desta forma, podemos dizer que era comum encontrarmos liberais e conservadores, monarquistas e republicanos juntos lutando pela abolição. É claro que esses grupos se dividiam nas formas de atuação e em alguns objetivos. Vejamos agora alguns negros que participaram ativamente do movimento abolicionista. Antes de mais nada, é importante pontuar que alguns deles haviam vivido a experiência da escravidão ou ainda tinham parentes no cativeiro. Eles saíam às ruas para protestar, denunciar os proprietários que espancavam os cativos e davam coberturas aos escravizados fugidos, além de participarem ativamente da luta que tinha como finalidade a melhoria das condições de vida e da garantia de cidadania para o povo negro. A sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, Patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo, é contrária aos princípios humanos. Nos idos de 1880, a sociedade civil se organiza para dar um basta à escravidão. O movimento abolicionista chega às ruas. José Pereira, você pode nos fazer um resumo dos fatos? No meio político de todo o país, discussões estão acirradas. Sociedades e clubes abolicionistas promovem comícios e conferências contra a escravidão. Leilões, festas beneficentes, quermesses e espetáculos são feitos para conseguir fundos. O dinheiro é usado para comprar a liberdade de escravos. Inúmeros jornais são fundados para defender a abolição. Artigos inflamados incitam a população a participar. A população lota praças e teatros para ouvir discursos e poesias abolicionistas. Homens simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas e sedentas alquebradas. Entre estes homens, podemos citar Antônio Pereira Rebouças, filho de uma liberta e um alfaiate branco. Foi um advogado e um dos maiores especialistas em direito civil no Brasil monárquico. Além disso, participou ativamente das lutas pelo fim da abolição da escravidão. Outro militante do movimento foi João da Cruz e Souza, nascido em 1862 e filho de escravizados. Foi o maior poeta simbolista e que, à época, escrevia para denunciar as atrocidades que o sistema escravagista cometia. Vejamos agora sobre José do Patrocínio. José nasceu no Rio de Janeiro. Ele era filho de um padre fazendeiro e de uma cativa vendedora de frutas. Ele teve destaque na imprensa carioca e nas reuniões abolicionistas. Aos 28 anos, ele já era famoso pelos seus discursos exaltados, emotivos e teatrais. Ele foi um dos heróis da abolição. Mulato de origem humilde, filho de um padre como escravo, José do Patrocínio se tornou um dos jornalistas mais brilhantes do Brasil em todos os tempos. Fez das palavras uma arma e ficou conhecido como o tigre da abolição. Admirador ferrenho da princesa Isabel, tinha simpatias monarquistas, é claro. Por isso, quando o movimento republicano começou, ele foi acusado de ser o mentor da chamada Guarda Negra, um grupo formado por ex-escravos, muitos deles capoeiristas, que atacava com violência os comícios favoráveis à República. Após a queda do Império, Patrocínio foi enviado para o exílio, na Amazônia. Perdoado um ano depois, jamais recuperou o antigo prestígio. Morreu na miséria, em 1905, esquecido e desamparado.
A trajetória de José do Patrocínio comprova que a história não é feita por mocinhos ou bandidos, mas por gente de carne e osso. Aqueles que são heróis para alguns podem muito bem ser vilões para outros. Tudo depende do ponto de vista. Afinal, além de ser feita por pessoas, a história é escrita por elas. Por isso, está cheia de acertos e de erros também. Outro homem célebre foi Luiz Gama. Ele era filho de um descendente português com Luísa Marim, uma negra livre que ganhava vida como quitandeira. E como estudamos na outra aula, foi importante na luta pelo fim da escravidão. Luiz foi um grande advogado e usou as leis para defender os escravizados. Estima-se que Gama tenha conseguido alforriar ao menos 500 cativos, um marco extremamente impressionante. Outro fator importante de se pontuar é que Gama sempre se empenhou em denunciar o preconceito racial à época. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Maim. Minha resistência é herança de Ganga Zumbi Zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Maim. Minha resistência é herança de Ganga Zumbi Zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Legítima defesa. Qualquer movimento, qualquer revolução, qualquer feita por essa comunidade, por esses negros desassistidos, ela é legítima. Condenado pela mão do homem, mas absolvido pela natureza. Pressa por não ser defeito, dá-se jeito de lutar. Pra maldade ser infinda, basta o bem se calar. Minha pele é madrugada, chão pra lua se deitar. Pra estrela fazer morada, quando o sol vai descansar. Se a lei da sociedade não respeita a natureza, ataque contra o opressor é legítima defesa. Eu não quero recompensa, quero a esperança acesa. Quem sangrar por essa terra tem direito à riqueza. Eu sou Luiz Gama, filho de Dona Maim. Minha resistência é herança de Ganga Zumbi Zumbi. Eu sou Luiz Gama, lutarei até o fim pelas causas da liberdade. Foi por isso que eu vim. Viu só, meu amigo Antônio Bento? Mais escravos libertos por causa de uma brecha na lei. Mais uma vitória de Luiz Gama e dos republicanos radicais. Eu nunca imaginei que existia essa lei. Existe, e desde 1831. Outro homem, não menos importante, foi André Rebouças. André era autodidata e obteve o direito de advogar em todo o Brasil. Mesmo não tendo o dom da oratória, Rebouças tinha uma visão crítica das questões cruciais que envolviam o futuro do povo negro. Vale destacar que, ao lado de homens como Machado de Assis, Cruz e Souza e José do Patrocínio, André Rebouças foi um dos representantes da pequena classe média negra no Segundo Reinado, além de ter sido uma das vozes mais importantes a favor do abolicionismo no Brasil. E se eu posso dizer assim, do movimento negro brasileiro, se tivesse de ter uma figura, um patrono, alguém que simboliza melhor o que é ser negro no Brasil, esse alguém para mim é o André Rebouças, né? Por uma série de fatores. É um grande empresário, um grande intelectual, um homem que venceu por seu próprio esforço, um homem que era respeitado na sociedade, um homem cuja família era formada por pessoas já célebres que o antecederam, né? O seu pai era conselheiro do imperador, e um homem assim, um rábula, bem conceituado na sociedade, né? O seu irmão, um grande engenheiro de sucesso. Então,
Ele era uma figura que entendia a questão racial brasileira, né? Ele não desprezava essa questão como muitos pensam, mas ele era preocupado com isso, mesmo antes de encabeçar o movimento e de o movimento abolicionista ganhar corpo e tal, já no final do século XIX, ele já era uma figura muito preocupada com isso. A viagem que ele faz para os Estados Unidos é bastante emblemática, né? Porque é onde ele percebe o racismo, essa coisa do eu não posso dormir nesse hotel porque eu sou negro, né? Por causa da cor. Era uma coisa que chamava bastante a atenção dele. E, como diz o próprio Nabuco, ele é o cérebro, né, da abolição. Ele é aquela figura que não era um homem como Patrocínio, um homem do povo, né, um homem de palanque, de discurso, né, de brado e tal, mas ele era aquele sujeito que ficava o tempo todo maquinando como resolver o problema, né? Que escreve um livro sobre reforma agrária, né? No sentido de como a gente vai distribuir as terras, como a gente vai ajudar os ex-escravos a terem o seu poder plantar, a poder, né, formar aí o seu capital e tal, que foi um liberal do ponto de vista econômico. Eu citei apenas alguns dos muitos homens negros que tiveram um papel fundamental no movimento abolicionista. No entanto, é preciso pontuar que as mulheres também estiveram presentes no processo abolicionista. Muitas das associações do movimento foram criadas por mulheres. Exemplo disso foi que em 1888, em Salvador, um grupo de mulheres fundou o Clube Castro Alves, que tinha como finalidade promover a educação das crianças negras. Há ainda fortes evidências da participação de mulheres em associações e clubes em que os homens eram a maioria. Muitas dessas mulheres atuavam em operações clandestinas, ou seja, escondiam escravizados fugidos em suas propriedades. Dito isso, podemos compreender como o movimento abolicionista foi importante para que finalmente fosse promulgada a Lei Áurea. A Lei Áurea foi decretada em 13 de maio de 1888, depois de ter sido aprovada no Senado e assinada pela Princesa Isabel. Foi através desta lei que decretava o fim definitivo e imediato da escravidão no Brasil. Vale ressaltar, foi resultado da forte pressão popular e dos escravizados. Sobre o dia da assinatura da Lei Áurea, Machado de Assis disse: "Todos saímos à rua, todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto." Eu preciso fazer um adendo importantíssimo. Não houve nenhuma indenização ou compensação para os recém-libertos, ou seja, a forma como a abolição ocorreu, sem apoio algum para os ex-escravizados começarem uma nova vida, tem consequências negativas até os dias atuais, onde, segundo Erivaldo Oliveira, está aí uma das causas para a profunda desigualdade racial e social brasileira. Não houve nenhuma política de emprego ou de acesso à terra, e isso dificultou a integração econômica e social dos ex-cativos. A lei surgiu como uma resposta à luta insistente dos movimentos populares e da resistência dos escravizados. Em várias cidades aconteceram festas celebrando o fim da escravidão. Marianinho também comemorou. Agora ele era um homem negro livre e podia ir para onde quisesse para recomeçar a sua vida. O problema é que Mariano não tinha para onde ir, nem perspectiva de futuro. Como ele poderia voltar para a terra dos seus antepassados sem dinheiro? Onde ele iria morar se nem aluguel poderia pagar? Essa era a situação que quase todos os escravizados libertos teriam que enfrentar a partir daquele 13 de maio de 1888. Como nós pudemos perceber, o processo para ser aprovado o fim da escravidão no país andou a passos lentos, mas isso não quer dizer que durante todo este período não teve luta. Muito pelo contrário, o povo negro lutou diariamente contra o regime escravocrata. Além do mais, é importantíssimo dizer que a Princesa Isabel não foi a heroína que todo mundo pensa.
Afinal, a abolição foi feita muito mais por uma pressão nas ruas, por uma pressão das senzalas, do que por uma decisão política com base na bondade. E como pudemos perceber, os povos negros não tiveram nenhuma reparação por todos os séculos de sofrimento em que foram submetidos. Apesar da falta de respaldo para os ex-cativos, a abolição significava, antes de mais nada, liberdade de circular livremente, sem precisar de autorização ou sem correr o risco de ser capturado. Além do mais, eles poderiam cultuar os seus deuses africanos ou até mesmo venerar à sua maneira os santos católicos. Mas, sobretudo, significava o direito de ser um cidadão. Mas, na prática, isso não aconteceu, pois, apesar da liberdade formal que o povo negro adquiriu, a Lei Áurea não lhes garantiu direitos básicos e não os reconhecia como cidadãos. Ou seja, perante a lei, os negros não possuíam direitos civis e nem políticos, não sendo permitido acesso ao voto, à saúde e à educação. Desta forma, a abolição não resultou na inserção dos afrodescendentes na sociedade e acabaram sofrendo com a discriminação e os preconceitos sociais que eram e são fundamentados no racismo. Portanto, podemos notar que é importantíssimo estudar essa parte da história do Brasil, pois ela impacta a nossa sociedade até os dias atuais. Pois percebemos como ainda falta leis efetivas de demarcação de terras indígenas, leis inclusivas para que os povos originários não percam ainda mais a sua cultura e, claro, acesso à educação, saúde e saneamento básico. Vale ressaltar que, mesmo com algumas conquistas legais alcançadas, a realidade dos povos indígenas no Brasil ainda é de muita vulnerabilidade e desigualdade, pois tem se intensificado diariamente a desapropriação de terras indígenas no país, devido às invasões pela grilagem e pelo loteamento destas terras. Além do mais, percebemos como os povos negros têm muito mais dificuldade de acesso à educação, saúde e saneamento básico do que o resto da população brasileira. Sobre isso, nós podemos dizer que a população negra equivale a 54,9% no país. No entanto, destes, 75% vivem em situação de pobreza. Outro dado alarmante é que as mulheres negras, por exemplo, recebem em média menos da metade do salário de um homem branco, mesmo que exerça função igual. Outro fator preocupante é que a população negra corresponde a 64% dos desempregados no Brasil. Notamos que a desigualdade social e econômica, que foi iniciada ainda em 1888 pela falta de políticas públicas eficientes, impactam até os dias atuais. Precisamos ainda falar que a desigualdade racial é sentida ainda em áreas como a saúde e segurança. Por exemplo, no ano de 2019, as mulheres que sofreram violência doméstica e sexual, 66,6% eram negras, e 75% das crianças e adolescentes que sofrem com violência doméstica também são negras. Além do mais, outro dado assustador é que o sistema prisional é composto majoritariamente por pessoas negras, representando 66,7% do total. Em relação à saúde, 78,8% de pessoas negras não possuem plano de saúde. Dessa forma, podemos dizer que o racismo estrutural foi sendo construído como um processo histórico e que a intensa desigualdade racial, associada a formas de discriminação racial, impede o desenvolvimento social das populações negras. E apesar de alguns direitos serem previstos por lei, notamos que, na realidade, muito pouco se modificou. E os povos originários e os povos afrodescendentes continuam enfrentando as desvantagens e mazelas da discriminação racial no país. O constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade.
O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Esta foi a nossa última aula do curso sobre escravidão no Brasil. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você, tanto quanto foi para mim. Obrigada por me acompanharem durante o curso. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada novamente. Um beijo. Tchau!